Unit 24. Unit 24. Property. Intellectual. What's intellectual property? O que é a propriedade intelectual? Intellectual property is something which someone has invented. Então, a propriedade intelectual é alguma coisa que alguém inventou. Is intellectual property well protected in your country? A propriedade intelectual é bem protegida no seu país? Yes, intellectual property is well protected in my country. Sim, a propriedade intelectual é bem protegida no meu país. Do people have the right to share someone else's intellectual property on the internet freely? Pessoas têm direito de compartilhar, né, a propriedade intelectual de alguém, né, na internet livremente, né, livremente na internet, né. No, people don't have the right to share someone else's intellectual property on the internet. Não, as pessoas não têm o direito de compartilhar, né, a propriedade intelectual de alguém, né, de outras pessoas, tá livremente na internet. Do you realize that sharing someone else's intellectual property on the internet is a crime? Você percebe, né, que compartilhando a propriedade intelectual de alguém, né, de outrem, digamos assim, na internet é um crime? Yes, I realize that sharing someone else's intellectual property on the internet is a crime. Sim, eu percebo, né? Eu vejo, no caso aqui, né? Eu entendo, tal, que compartilhar a propriedade intelectual de outras pessoas na internet é um crime. Proper, improper, properly, fraction. What often happens if we don't put things back in their proper place? O que acontece quando nós não colocamos, se nós não colocamos, né, as coisas de volta nos seus devidos lugares, tá? If we don't put things back in their proper place, it's often difficult to find them. Se não colocarmos as coisas de volta no seu devido lugar, né, é normalmente difícil de encontrá-las. Tell me an improper use of the internet. Me diga um uso impróprio da internet, né? An improper use of internet would be for sending spam. Então, o uso indevido da internet seria para mandar os spams, né, que seriam normalmente vírus, e-mails com vírus e coisas assim, né? Tell me one of the proper uses of the indefinitive article an. Me diga the proper, né? Me diga uma dos usos próprios, apropriados do artigo indefinido an. One of the proper use of the indefinitive article an is before a noun beginning with a vowel sound. Então, um dos usos próprios, né, adequados, no caso aqui, adequados próprios, né, no uso do artigo indefinido an, é antes de um caso nome, substantivo que seja, começando com um som de vogal, tá? Beginning with a vowel sound. What do you think a proper meal should consist of? O que você acha que uma comida adequada, né? A refeição adequada, qual que seria a consistência, né? A consistência do que seria composta, né? Que deveria ser composta, no caso, né? Uma refeição adequada, no caso, a proper meal, ok? I think a proper meal should consist of some pork, potatoes and carrots. Eu acho que uma refeição adequada deveria ser composta por, no caso, nesse sentido, né, de algum porco, né, um pouco de porco, batatas e cenouras. What will happen if the teacher doesn't explain things properly? O que irá acontecer, né, se o professor não explicar as coisas corretamente, corretamente, no caso aqui, adequadamente, tá? If the teacher doesn't explain things properly, the students won't understand. Se o professor não explica as coisas propriamente, adequadamente, né, os estudantes não irão entender. What's a proper fraction? O que é uma fração
própria, né? Remember the mathematics, okay? A proper fraction has the top number smaller than the bottom one. Okay? A fração própria, né? Tem o número maior, né? Na parte de cima, menor do que na parte de baixo. So this is a proper fraction, okay? 1/12, 1/5, and so on, so on. For example, this one here, okay? Like, for example, is 2/3 an improper fraction? Ok? O 2/3 é uma fração imprópria. No, 2/3 is an improper fraction. Não, 2/3 não é uma fração imprópria. It's a proper fraction. É uma fração própria. What am I doing? O que eu estou fazendo? You are opening the door a fraction. Que você está abrindo a porta. Aqui, esse fraction seria um pouquinho, tá? Um pouquinho só. Open the door a fraction. Account for. Account for. É prestar contas também. Da explicação. Responder por, prestar contas também, tá? Ser responsável por também. Climate and current. What accounts for climate change? O que faz, né? O que faz, o que aponta, o que responde por mudança no clima, né? No caso aqui, account é mais no sentido que soma, o que faz a mudança no clima, né? The increasing number of cars accounts for a climate change. O número crescente de carros, eles respondem por, no caso aqui, pela mudança do clima. Eles causam mudança do clima, no caso. Okay? What do we call the warm current that accounts for the climate in America and Europe? O que nós chamamos a corrente, né, quente? Que no caso accounts, contribui, né, responsável pelo clima na América e na Europa, tá? Accounts for, que causa também, né? Que responde por, que explica também. We call the warm currents that account for the climate in America and Europe the Gulf Stream. Nós chamamos a corrente que é responsável, responde por, que explica e causa, na verdade, né, mudança no clima na América e na Europa da corrente do Golfo, Gulf Stream. Can a job loss account for our behavior? Can a job loss account for our behavior? Né? Será que a perda do trabalho, né, responde por, esclarece, né, pelo nosso causa, pelo nosso comportamento? Yes, a job loss can account for our behavior. O que a perda do emprego pode influenciar o nosso comportamento? A job loss can account for our behavior. Ok? A perda de emprego pode influenciar o nosso comportamento. É isso que quer dizer, tá? Account for. How can you account for the fact that you made some mistakes in your last dictations? Né? Como é que você pode explicar, ou você indicar, no caso assim, o motivo, né? Account for the fact. Como que você pode explicar, indicar o motivo? O fato que você fez alguns erros, cometeu alguns erros no seu último ditado, tá? I can account for it by saying that I have no time to study English at home. Eu posso explicar isso, né? No caso aí, explicar a razão disso, né? Porque dizendo que eu não tive tempo de estudar inglês em casa. Alright? Demand, stand down. Be in demand. Okay, this is very common use. Be wanted by a lot of people. Okay, be in demand. Many people wanted. What did the crowds demand from the Egyptian government in 2011? O que as multidões pediram, demandaram, né, exigiram, né, do governo egípcio em janeiro de 2011?
né? The crowds on the street. The crowds demanded that the Egyptian government should stand down. Então as multidões no caso, exigiram, no caso aqui, né? Que o governo egípcio deveria deixar o poder, tá? Abdicar, deixar o poder, stand down. What other things should people demand from their governments? Que outras coisas as pessoas deveriam exigir dos seus governos? People should demand freedom and peace from their governments. As pessoas deveriam exigir liberdade e paz dos seus governos. Should parents demand respect from their children? Os pais deveriam exigir respeito pelas suas crianças, né? Das suas crianças, quer dizer, os pais deveriam exigir que as crianças os respeitassem nesse sentido, tá? Yes, parents should demand respect from their children. Sim, os pais deveriam exigir respeito de suas crianças. What do some famous people demand to have in a hotel room on their arrival? O que algumas pessoas famosas requerem, demandam, pedem para ter no quarto de hotel deles na sua chegada. Chegada aos quartos. Aqui. Some famous people demand to have fresh flowers in the hotel room on their arrival. Algumas pessoas exigem, pessoas famosas, exigem ter, na verdade, flores aqui, flores de verdade, flores frescas, vivas, né? No seu quarto de hotel, na sua chegada. Is Harry Potter by J.K. Rowling a book in great demand nowadays? Ok, é o Harry Potter, né? O livro escrito para J.K. Rowling, um livro em grande demanda nesses dias, né? Nowadays. Yes, Harry Potter by J.K. Rowling is a book in great demand nowadays. Sim, o Harry Potter, né? Escrito pela J.K. Rowling, é um livro em grande demanda nesses dias, nowadays. Right? Damage, destroy, ruin, junk food, everything with junk, something that's bad, junk mail, junk food, okay? It's not good. Potato crisps, okay? Potato crisps. In New York City, what do you understand by the term ground zero? Em Nova York, o que nós entendemos pelo termo, né? Esse ground zero, ok? É o início, né? In New York City, the term ground zero is a place where the World Trade Center was destroyed in 2001. Em Nova York, o termo ground zero é o lugar onde o World Trade Center foi destruído. Destruído em setembro de 2001. What can cause serious damage to our health? O que pode causar danos sérios à nossa saúde? Eating a lot of junk food can cause serious damage to our health. Comendo uma comida ruim, esse junk food é comida que não presta, tá? Comida estragada às vezes, comida cheia de calorias, cheia não muito saudável, tá? Pode causar sérios problemas à nossa saúde. Give me examples of junk food. Então me dê exemplos de comida de junk food, né? Essa comida que não é saudável, fast food, que seja, tá? Some examples of junk food are chips, potato chips, pizzas and hamburgers. Alguns exemplos de comida que não saudável, fast food, né, que seja, são chips, né, batatinha, potato crisps, pizzas and hamburgers, ok? Alright. What do you suppose your father would have done if you had taken his car without asking and damaged it in an accident? O que você supõe, né, que seu pai iria fazer, né? Faria, no caso. Teria feito, né? Se você tivesse quebrado o seu carro sem permitir, pego o seu carro sem permitir, sem perguntar e tivesse estragado, no caso batido, né? Vamos supor, num acidente, tá? If I had taken my father's car without asking and damaged it in an accident, my father would have been extremely angry and would have probably never let me take his car again. That'll be a lot of confusion here, né?
Se eu tivesse pego o carro do meu pai sem perguntar, no caso, né, sem pedir, né? Pedir e perguntar, tá? E estragasse no acidente, meu pai ficaria extremamente bravo, né? E provavelmente nunca me deixaria pegar o seu carro de novo. What would happen if your mobile phone fell into water? O que aconteceria se o seu celular caísse na água? If my mobile phone fell into water, it would be serious damage. Se o meu celular caísse na água, ele seria seriamente danificado, estaria, né? Seria seriamente danificado. Provavelmente não funcionaria de novo, na minha opinião. Probably it would never ever work again. How can the late arrival of a train sometimes ruin our plans? Como que uma chegada atrasada, né? De um trem às vezes arruína, né? Acaba com os nossos planos, né? The late arrival of trains can sometimes ruin our plans because we may be late for a plane or for an important meeting. Então, a chegada atrasada de um trem pode às vezes arruinar nossos planos, porque nós poderemos estar atrasados por um avião ou por um encontro importante, tá? Eventualmente, uma reunião importante, um evento importante. Do you mind if? Okay? This is very common use, okay? So memorize it. Do you mind if? And the question. Not at all. At all. Above all. Okay, above all. Is there anything you don't like doing at all? Ok? Se tem alguma coisa que você não gosta de fazer de jeito nenhum. Yes, there is something I don't like doing at all. Né? Tem alguma coisa que eu não gosto de fazer de jeito nenhum. What is it? What is it? O que é, né? It's my work, é meu trabalho. Wow. What does above all mean? Quer dizer acima de tudo, significa, né? Sobretudo, acima de tudo. Above all means the most important of all. Acima de tudo significa o mais importante de todos. To what kind of people should we show respect above all? Né? Acima de tudo, acima de todos. Então, para qual tipo de pessoas a gente deveria mostrar respeito acima de tudo? Ok? Acima de tudo, todos no caso. We should show respect above all to old people. Nós deveríamos mostrar respeito acima de tudo, né? Sobretudo, né? Para pessoas mais idosas. Pessoas idosas. What should you remember above all when learning a language? Você deveria lembrar acima de tudo quando aprendendo uma língua, tá? You should remember above all that you must practice a lot when learning a language. Você deveria lembrar que acima de tudo você tem que praticar bastante quando aprendendo a língua, né? Language is training, training, training. Practice, practice, practice. Ok? Do you mind if? O que você se importaria se? We learned some new words today. I remain in the classroom until the end of the lesson. The teacher asks questions. Você se importaria se nós aprendêssemos algumas palavras novas hoje? Se eu continuasse na classe até o final da lição, né? Se o professor perguntasse, fizesse questões, fizesse perguntas, né? Not at all, não, de jeito nenhum. Burglar, thief, break into, steal, stole, stolen, dumb, okay, dumb. What are some of the most typical crimes in your neighborhood? Quais são os crimes mais típicos no seu bairro, sua vizinhança, tá? Bank or house burglary and car theft are some of the most typical times in my neighborhood. Então, carro, que é de banco, desculpa, ou casa, né? Assalto de ladrão de casa, de banco, e roubo de carros, tá? Roubo de carros são os crimes mais comuns na minha vizinhança. How can burglars
take advantage of your absence from your house. Como que esses ladrõezinhos, ladrão de casa e tal, né? Tomam vantagem, né, na sua instância, na sua ausência, né, da sua casa, né? Como que eles veem isso como uma vantagem, tomam uma vantagem. Burglars can take advantage of my absence from my house by breaking into it. Então, os burglars, ladrões de casa, eles tomam vantagem da minha casa, né? Através de entrando, né? Quebrando, arrombando, tá? Break into, ok? Arrombando, entrando, arrombando a porta, entrando pela janela, que seja. What kind of places are broken into most often? Que tipo de são arrombados? Que tipo de lugares são arrombados mais frequentemente? Banks, museums and houses of rich people are broken into most often. Bancos, museus e casas de pessoas ricas são normalmente arrombadas mais frequentemente. Why? Por quê? Because burglars expect to find a lot of money there. Porque burglars, né, o ladrãozinho lá, ladrão de casa, etc., esperam achar muito dinheiro lá, né, nesses lugares. Banco, museus, house of the rich. What would you do if you came back from holiday and saw that your house had been broken into? O que você faria se tivesse voltado de suas férias, né? E visto que a sua casa tivesse sido arrombada? If I came back from a holiday and I saw that my house had been broken into, I would call the police. Se eu tivesse voltado das férias, né, e visse que minha casa era feriado, se visse minha casa tivesse sido arrombada, eu chamaria a polícia. Why do some people steal? Por que algumas pessoas roubam? I think some people steal because they are too lazy to work. Eu acho que alguma pessoa rouba porque elas são muito preguiçosas para trabalhar. Uau! How are the thieves able to steal cars, even though they seem to be very well protected? Como é que os ladrões são capazes de roubar carro, mesmo, né, mesmo estando eles, no caso dos carros, mesmo eles parecendo, né, ser bem protegido, né, estar bem protegido. Thieves are able to steal cars even though they seem to be so well protected, for example, because they steal the keys first. Então os ladrões são capazes de roubar os carros, mesmo parecendo que eles estejam tão bem protegidos, né? Por exemplo, porque eles roubam as chaves primeiro. Which car are most frequently stolen in your country? Que de carro, né? Que carros, no caso, que tipo de carro, que seja, são mais frequentemente roubados no seu país. I think BMW and Ford are most frequently stolen cars in my country. Eu acho que a BMW e Ford são os mais roubados mais frequentemente, os carros mais frequentemente roubados em meu país. How dumb do you think it should be to break into prison or steal police car? Como tonto, né? Quão bobo seria arrombar na prisão, né? Ou roubar um carro de polícia, né? I think it would be very dumb to break into prison or steal a police car. Eu acho que seria muito bobo, né? Muito tonto, muito ridículo, tonto em arrombar uma prisão ou roubar um carro de polícia. Alright, fellas, we come to the end of lesson 24. See you in the next unit. See you then. Bye-bye.